Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez, Ayrton dos Santos de Oliveira. Irmãos, no vídeo de hoje, eu vou estar falando com vocês sobre o rei Saul. Especificamente sobre quando ele é rejeitado por Deus. E o que essa história pode nos trazer nos dias atuais. Como todos sabem, irmãos, Saul foi rei ungido de Israel, o primeiro. E ele foi escolhido especialmente por Deus, dentre vários, para liderar Israel, quando o povo reclamava pedindo um rei, sendo que já tinha Deus. E dentre tantos, Deus escolheu Saul e o ungiu como rei. Mas Saul, irmão, com o passar do tempo, começou a tomar decisões que não estavam mais alinhadas com o desejo do Senhor. Ele fez o que queria, quando queria, e seguiu a própria vontade. E nesse caminho que ele estava seguindo, Deus não estava com ele. E isso, irmãos, fez com que ele perdesse tudo. Tanto a sua coroa, quanto seus filhos. E até mesmo a sua vida. Então, irmãos, se tiver uma Bíblia aí consigo, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Irmãos, Saul, ele tinha um dos maiores privilégios que qualquer um de nós hoje queria ter. Ele tinha a garantia completa de que Deus estava com ele. Ele ia para a batalha e, sem temer o número de inimigos, ele sabia que a vitória estava com ele, pois Deus estava com ele. Ele não tinha dificuldades. Ele foi erguido como cabeça de todas as tribos e ninguém o questionava. Ele era rei. Louvores foram feitas ao seu nome. Ele foi o primeiro de todos. Mas ele acabou pegando essa glória para ele. Acabou pecando. E não teve um arrependimento. E esta, irmãos, não foi uma das primeiras vezes. Deus deu vários avisos para Saul por meio de Samuel. Mas Saul cometeu os mesmos erros, caindo nos mesmos buracos e tropeçando nas mesmas pedras. Saul, irmãos, foi um rei maravilhoso. Está escrito que ele fez grandes maravilhas para Israel. Venceu muitos inimigos. E durante muito tempo trouxe riqueza para o povo de Israel. E isso num tempo em que Israel não era tão grande. Existiam muitos inimigos poderosos querendo destruir Israel. Mas Deus estava com ele. E em tudo que ele tocava, ele fazia certo. Um pouco mais para frente, quando Davi começou a aparecer, teve um momento em que, entrando Davi na cidade, depois de vencer inimigos, começaram a dizer: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Naquele tempo, Deus já não estava mais com Saul e Davi começou a ser engrandecido. Mas, em vez dele procurar se arrepender, ele sentiu inveja. Ele fez grandes coisas, mas assim que apareceu alguém que o povo e Deus estavam glorificando, ele simplesmente ignorou e disse: eu sou melhor. Mas se Deus não estava com ele, como ele ainda poderia querer ser grande? E mais uma coisa, irmãos. Davi, ele teve várias chances de matar Saul, mas em nenhuma destas ele matou, pois mesmo Saul não estando mais na presença de Deus, ele ainda era um escolhido de Deus. E Saul não o feriu em momento algum. Davi não o feriu em momento algum. Mas eis que Saul, irmãos, ele tentou matar Davi. Depois perdoou Davi e tentou matar de novo.
Depois perdoou Davi e tentou matar mais uma vez. Ou seja, irmãos, Saul, ele cometia o erro, arrependia-se do erro, mas continuava no erro. Eu não estou dizendo, irmãos, que o arrependimento dele não era sincero. Talvez até no momento em que ele tinha se arrependido, esse arrependimento foi verdadeiro. Mas não teve nenhuma mudança depois. O Novo Testamento ainda não existia naquela época. Mas não importava, ele tinha as leis, ele tinha os sacerdotes, ele tinha Deus para guiá-lo pelo caminho certo. Se ele quisesse mudar, ele mudaria. Mas não, Deus deu várias chances para ele, irmãos. E a mesma coisa acontece hoje, enquanto nós estamos vivendo nesses tempos de agora. Quantas vezes você vê um irmão, entrou na igreja, se converteu, achou o primeiro culto lindo, depois foi para o segundo, achou bonito, no terceiro já estava tentando dormir. E saiu da igreja, já foi andar por aí, beber, ou se não passar a tarde toda dormindo. Irmãos, não basta apenas você aceitar Jesus, pois é como uma semente, se você não rega, não cresce. Você precisa aceitá-lo e precisa trazer a mudança. A mudança não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. Você tem que purificar seu coração, lavar sua boca, limpar seus pensamentos. Uma vida sem Deus é o mesmo que está morto, porque o pecado é pago com a morte. Mas Deus não quer isso para você, irmãos. Deus é a vida e você tem que seguir Ele para poder viver, não apenas nesta, mas na próxima também. Então, irmãos, o que eu quero falar aqui é sobre esse arrependimento momentâneo. Foi por isso que eu peguei Saul, foi por isso que eu escolhi essa passagem, para discutir isso com vocês. Eu, desde cedo, entrei na igreja, mas para mim, eu era criança, era menino. Para mim, a igreja era só um lugar que eu ia nos fins de semana, ia nos dias da semana, no mês todo. Era só mais um lugar para onde eu ia visitar. Eu até dormia. Mas hoje eu percebo, irmãos, o que significa realmente aceitar a Deus. É você ser uma nova criatura. Você não pode ser o velho, você tem que ser o novo. Se Deus lhe quebrou e construiu você novamente, por que você continua fazendo as mesmas coisas? Se antes de você entrar para a igreja você era violento, gostava de ir para brigas, gostava de discutir, por que não está mais manso? Por que não mudou? Irmãos, Deus, Ele não escolheu o que você era. Ele escolheu o que você vai e pode ser. Davi era um pastor de ovelhas. Deus o transformou num guerreiro, em um dos melhores reis de Israel. Salomão era um jovem rei que não entendia de quase nada, era ingênuo. Mas ele pediu sabedoria e Deus o transformou no mais rico e sábio de toda a terra até os tempos de hoje. A mudança precisa ocorrer na sua vida, irmãos. Para você viver com Cristo, você não pode viver como sempre viveu. Precisa melhorar, se aperfeiçoar, se tornar alguém que olhem para você e digam: eu quero aceitar Jesus, pois nele eu vi mudança. Pois, irmãos, você está aceitando o Evangelho, e aceitando o Evangelho você aceita uma missão. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos salvar vidas. E isto pode começar com pequenas coisas. Comece mudando os seus hábitos,
as suas palavras. O exterior não é tão importante, irmãos. Mas nós sabemos que às vezes isso nos influencia. E por isso, nós sempre devemos estar observando. Será que desta forma eu estou fazendo como Deus quer? Será que desta forma eu estou agindo certo? Se simplesmente tiver a dúvida, não faça dessa forma. Eu gostaria também de pegar outra coisa, irmãos, que quando eu estava navegando pela internet, eu vi um momento em que disseram: Davi, ele pecou e Deus escolheu ele mesmo assim. Ele foi escolhido. Mas, aí, Davi também pecou, porque ele é melhor. Daniel não pecou, José não pecou, por que não dá um deles de exemplo? Eu sei que parece confuso, irmãos, mas basicamente o que ele estava tentando dizer era: Davi também pecou. Então por que Davi é melhor do que Saul? Todos os reis de Israel eram péssimos? Era o que essa pessoa estava tentando dizer. Mas, irmãos, fique sabendo que Davi realmente pecou. Ele cobiçou o que era do próximo, assim como Saul, embora tivesse tudo também. Mas a diferença de Davi e Saul, irmãos, é que depois de Davi ter passado pelo castigo dele, ter passado pelo aperto, e ele visto que a glória é só de Deus, e só ele dá a quem quer e tira de quem quer, ele se arrependeu. Mas não foi um arrependimento momentâneo como de Saul, ele realmente se arrependeu. Mesmo depois de Deus não ter restituído o filho que ele perdeu, ele: estou bem, pois Deus está comigo. Houve mudança em Davi. Ele voltou a ser o que era. Um bom rei. Ele superou aquele momento e se tornou de novo mais próximo de Deus. E diz depois que, exceto pelo pecado de Davi, Deus o amou como nenhum outro. E Deus fez promessas a Davi. Promessas que estão sendo cumpridas. Então, irmão, não continue errado. Não continue na dúvida, na incerteza. Viva para Cristo. Viva uma vida nova. Pois as coisas começam aqui e agora. Eu agradeço a rica oportunidade em todos que prestaram atenção e peço perdão por qualquer coisa que eu tenha falado de errado. Mas espero que tenham entendido a mensagem. Não podemos continuar sem mudar. Devemos nos transformar na ferramenta certa para o que Deus precisa de nós. Então, irmãos, leve essa mensagem e pense nela. Agradeço.